Olá, sétimo ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Que saudade de vocês! Espero que estejam todos bem. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do primeiro capítulo do nosso livro 4, né, da unidade 7, o capítulo 1, que fala sobre geologia, que é essa estrutura da Terra. Nós vamos falar de relevo e também dos solos, tá bom? Então, aproveita, pega o livro de vocês aí, ou então um caderno, pra gente colocar essa correção em dia, tá bom? Então, no livro de vocês, na página 185, começa esse exercício onde ele pede para a gente fazer a análise desse mapinha aqui, né, desse perfil da região amazônica, um perfil nordeste-sudeste, né? E aqui a gente consegue analisar bem essa forma que tem o relevo e também, né, quais são as principais formas do relevo. Então a gente consegue perceber que tem um planalto residual norte-amazônico, uma depressão marginal norte-amazônica, depois nós temos um planalto, vem o rio Amazonas como uma forma ali de planície, né, do rio Amazonas, depois nós temos novamente o outro planalto amazônico, melhor, basicamente o mesmo, né, com a presença aqui dessa planície onde escoa o rio Amazonas. Depois temos a depressão marginal sul-amazônica e o planalto residual sul-amazônico. Então a gente consegue perceber que existe aqui uma diferença principalmente de altura, né? Existem planaltos que são mais baixos em relação ao planalto norte aqui, né, do norte amazônico, e também o sul amazônico. Então a gente percebe que são várias altitudes diferenciadas, tá bom? Mas a gente percebe que predominam o quê? Planaltos e depressões, né? Então, e se a gente pergunta assim, ok, qual é principalmente, ele pergunta aqui, né? Descreva as principais formas de relevo presente no perfil da região amazônica. Então, são eles, né? O predomínio de planaltos e depressões. Mas a gente ainda pode destacar, tá? A gente poderia colocar que ocorre o predomínio de planaltos com depressões, tá bom? Porque a gente tem realmente aí um predomínio de planaltos, né? Então a gente altera aqui a ordem, né, pra gente entender esse quantitativo, né? Então, planaltos e depressões, tá bom? Então, temos aqui, e é bem legal, ó, turma, que ele mostra aqui pra gente, né, esse perfil. Então, olha só, essa parte planalto residual norte-amazônico, aqui o A é esse ponto aqui, e o B, que tá aqui embaixo, é esse pontinho B. Então, a gente está vendo realmente essa parte aqui do território colocada aqui. Então, a gente percebe quais são as formas de relevo dessa região que ele colocou aqui pra gente, destacou, tá bom? Bem simples, tá, turma? E aí vamos para o número 2, na página 186. Observe os perfis do relevo a seguir. De novo, só que agora a gente consegue perceber que são outras regiões do Brasil, né? Então, o primeiro, ele bota aqui o perfil da região centro-oeste e sudeste, né? Então, porque começa aqui na região centro-oeste e termina aqui na região sudeste. Então, a gente percebe o Pantanal Mato-Grossense, que é uma grande depressão. Depois tem o Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, aqui o Rio Paraná. A gente percebe realmente que é uma área bem elevada. A gente olha aqui a depressão do Pantanal, ó, ela está quase abaixo do nível do mar, né? Então, ela é realmente uma região bem mais baixa. Então, ela está abaixo aqui do relevo que está ao lado dela, mas também ela está quase aqui abaixo ali, ó, no limite do nível do mar, que é o ponto que a gente considera aí para verificar as altitudes, né? Então, realmente é uma área bem mais baixinha. E aí, depois a gente tem aqui uma depressão periférica. Por que uma depressão periférica? Porque é uma região mais baixa em relação, né, é uma depressão aqui nessa área do Planalto, tá bom? E aqui nós temos a parte litorânea, tá bom? Então aqui a gente tem
a região oceânica, né? Então banha aqui diretamente essa região de Planalto. E aí depois ele coloca pra gente aqui um outro perfil que é da região Nordeste. E aqui a gente tem o Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba, a Depressão Sertaneja, o Planalto da Borborema e o Tabuleiro Litorâneo, ali onde a gente tem uma planície litorânea, tá bom? A planície litorânea, ela vem realmente acompanhando, né, fazendo esse movimento de descida ali do Planalto até chegar ali no limite, né, da altitude, do nível do oceano, tá bom? Então a gente percebe que aqui a gente tem realmente um predomínio de Planalto, mas acontece aqui realmente uma depressão. E aqui na região Nordeste, Noroeste e Sudeste, então a gente tem realmente planaltos e depressões, tá bom? E ele pede para a gente descrever as principais formas de relevo presentes no perfil das regiões Centro-Oeste e Sudeste. E aí, vamos lá. Ocorre o predomínio de planaltos com chapadas e serras e também depressões como a periférica e a do Pantanal Mato-Grossense. Bem simples, tá bom, turma? É só pra gente fazer essa análise, o que tem, tá bom? E na letra B, ele pede basicamente a mesma coisa, né? Descreva as principais formas de relevo presentes no perfil da região Nordeste. Predominam os planaltos, como a Borborema e Chapada do Parnaíba, e ocorre também a Depressão Sertaneja e o Tabuleiro Litorâneo, tá bom? Que são as áreas assim mais baixinhas aqui dessa região, tá bom? Aliás, vou relembrar aqui com vocês, né, que é justamente o Planalto aqui da Borborema que ajuda essa região aqui da Depressão Sertaneja ser uma região seca, né, que a gente conhece ali por acontecer a Caatinga, né, que tem aquela vegetação bem branquinha, bem sequinha, justamente porque esse Planalto barra essa umidade aqui, ó, é informação extra, tá bom? Então, só pra gente relembrar desses temas aí e analisar um pouquinho melhor aqui do nosso relevo. E a gente aproveita e entende também que esse relevo vai trazer aí uma influência para o clima local, né? Então, a gente vê que tudo, como é que eu vou dizer assim, interage. E a gente vai ver isso um pouquinho depois no exercício da próxima página, tá bom? E no número 3, ele pergunta quais são as semelhanças e as diferenças entre as formas de relevo nesses três perfis. Bem, predominam os planaltos com altitudes diferenciadas, né? Então, o que fica melhor assim? A gente consegue perceber que a semelhança é que as formas de relevo se repetem. Planícies, planaltos e depressões. Aliás, nesses três perfis que nós analisamos, do número 1 e do número 2, né, a gente tem realmente aí planalto, planície, depressão. São as formas de relevo que se repetem. Agora, qual é a diferença entre elas? As altitudes. Porque a gente consegue perceber, né, como eu mostrei para vocês, olha só, aqui no Nordeste, as altitudes parecem bem mais baixas do que aqui na região Noroeste e Sudeste. E se nós analisarmos aqui também no perfil da Amazônia, a gente percebe essa diferença de altitude. Mesmo sendo planalto, tem planalto que já foi desgastado por mais tempo, as rochas de repente eram menos resistentes, então ele ficou mais baixinho do que o outro, porque no outro, por exemplo, aqui no planalto norte amazônico, ali no paraíso das cachoeiras de São Frederiksen, ali as rochas são mais resistentes, né? Então a gente tem realmente uma dificuldade do clima, do vento, que são os agentes modeladores do relevo, atuarem ali. Então o que acontece? Demora mais a desgastar e automaticamente ele vai ser mais alto do que os outros planaltos que estão aqui, tá bom? Então vamos seguindo, não para outra página. Em outra página ele vem aqui com mais conteúdo para a gente analisar. E aí, por fim, tá difícil, vamos chegar lá. Chegamos aqui nas atividades na página 190. E aí chegamos aos exercícios. E ele pede aqui, ó, explique a relação da estrutura geológica com o clima e as diferentes formas de relevo. Acabei de explicar para vocês, né? Então é exatamente isso. A estrutura geológica,
é a base, né? Então, ela tá ali. É o tipo de rocha. É uma rocha, para vocês se acostumarem com o nome, é uma rocha calcária, é uma rocha magmática, é uma rocha sedimentar, ou seja, é uma rocha mais resistente, menos resistente. Que tipo de rocha é esse? Que vai ser exposto ali à ação dos agentes do intemperismo, né, dos agentes modeladores do relevo, ao clima, ou seja, chuva, vento, rio, ação dos animais e até mesmo do próprio homem, né? Então tá ali sendo exposto. E o clima, ele vai atuando, né, nessas rochas, a água vai desgastando, o vento vai desgastando, e aí essas rochas, elas vão se fragmentando, né? Então, elas vão gerando areinhas, pequenos sedimentos que vão se acumular em outros lugares mais baixos. E aí a gente consegue perceber que esse relevo, ele está sendo modelado. E aí, as formas de relevo, planalto, planície, depressão, depende desse conjunto que vai atuar aí nessa estrutura geológica, né? Então, a gente pode dizer que os relevos, eles são uma consequência da atuação do clima nessa estrutura geológica, tá bom? Então, assim, com o passar do tempo, todos esses elementos atuando, né, nas rochas e tudo mais, e aí vai modelando, vai ter uma área que vai ficar mais baixa, vai ter uma área que vai ficar mais alta, tem uma região que vai ficar no meio do planalto, mas vai ter uma área que vai ser um pouco mais baixa, temos aí uma depressão, tá bom? E aí a gente tem ainda até os fatores que atuam no interior da Terra, como, por exemplo, né, alguns tremores de terra, o tectonismo, que ajudou com que algumas partes, né, se elevassem mais do que as outras no tempo geológico, que nem a gente viu lá no 6º ano, tá bom? E eu coloquei aqui o texto para ajudar, que vocês dão aquele pause básico, daquela copiada aí no material de vocês, tá bom? Que aí fica mais bonitinho, olha só. As diferentes formas de relevo são influenciadas pela estrutura geológica e pelo clima. A estrutura geológica... Desculpa pelo carro, gente. Tá difícil. Muito movimento na rua hoje. A estrutura geológica sofre a ação do clima, que desgasta as rochas, que, dependendo da sua resistência, são desgastados mais devagar ou mais rápido. E assim vão modelando o relevo. Beleza, fechamos mais uma. Ele pede 2. Pesquise e identifique qual estrutura geológica está relacionada com a concentração de minérios no Brasil e com os combustíveis fósseis. Explique. Então vamos lá. Na estrutura geológica dos escudos cristalinos, encontramos os minérios. Por exemplo, a gente encontra ali pedras preciosas, ferro, alumínio. Então esse tipo de minério a gente encontra no escudo cristalino. Ai meu Deus, estou me enrolando toda. E nas bacias sedimentares, a gente vai encontrar os combustíveis fósseis, carvão mineral, o gás natural, petróleo, tá bom? Então, esses combustíveis são nas bacias sedimentares, porque eles passaram por esse processo, né? Restos de animais, no petróleo, no caso, animais, algas que foram se depositando e aí foram sendo recobertos por sedimentos por milhares de anos até se tornar o petróleo. O carvão mineral foram árvores que foram recobertas por esses sedimentos e passaram por esse processo de petrificação, né? Então, por isso que só se encontra nessa área de bacia sedimentar, porque foi preciso ser recoberto por sedimentos. Então, o nome já ajuda a gente a identificar aonde que eles se formaram, tá bom? Espero que estejam acompanhando aí. Qualquer coisa me pergunta lá no Escola Web, hein? 3. Escolha alguns objetos que vocês e seus familiares utilizam no seu utilizam no dia a dia. Pesquise e registre nas linhas abaixo os nomes dos objetos e os minerais que fazem parte da sua composição. Ou melhor, já ia falar de composição. E aí eu botei aqui alguns exemplos, mas podem ser quaisquer outros objetos, tá bom, turma? Eu botei aqui a mesa. Uma mesa, a gente sabe que pode até ser de madeira, né? Mas vamos focar aqui nessa parte dos minérios. Uma mesa, ela pode ter a sua base ali de alumínio, pode ser de ferro, né? Então, a gente tem realmente essa diferença no material que pode ali compor essa mesa.
Um cordão pode ser de aço, pode ser de prata, pode ser de ouro. Tem alguns outros minérios também que não tem assim um grande valor agregado, que também pode ser, né? A gente tem aí até alguns que utilizam, não é níquel, é latão que eles chamam, né? A lata, assim, que são outros minerais que dão uma liga que nem a prata, o ouro, só não tem tanto valor porque é muito misturado, tá bom? Mas é um mineral, então poderia entrar aqui também. Ah, professora, essas bijuterias e tudo mais, também, porque é o que? É metal, tá bom? Então, tá aqui também. Latinha de bebida e alimento, podem ser de alumínio ou de aço, tá bom? E existem vários outros. Coloquei 3 exemplos para ficar mais fácil para a gente fechar aqui o nosso exercício. Gente, eu tô passando, mas você já sabe, dá aquele pause aí e coloca o material em dia. Depois retoma aqui o play. E depois ele pede pra gente classificar as afirmativas de falso e verdadeiro. Eu, boba, fui testar aqui, ele agora não troca, mas eu acompanho com vocês. A primeira, ele diz pra gente: o território brasileiro está localizado praticamente no centro da placa sul-americana, portanto, não há ocorrência de terremotos? Falso, né? Porque apesar do Brasil estar realmente nessa localização, ocorrem sim terremotos. Eles só não são tão fortes, né? Então, assim, não trazem grandes danos, né, à população. Então, muitas vezes eles não são nem sentidos. Recentemente nós tivemos alguns casos na Bahia, recentemente que eu digo, se eu não me engano, foi finalzinho do ano passado, início desse ano, que teve um que foi realmente um pouquinho mais forte, e como é uma cidade que está crescendo, então tem bastante ocupação agora, então as pessoas sentiram, mas foi assim, um tremor, as pessoas sentiram que tremeu, a casa balançou, escutaram a janela balançar, mas ainda bem não trouxe assim grandes danos à região, tá bom? Então acontece sim, até porque os geólogos que estudam essa questão, né, de placa tectônica, terremoto e tudo mais, eles conseguiram detectar que existem algumas falhas na placa tectônica sul-americana. Então, podem sim ocorrer terremotos mais fortes, tá bom? Só que a probabilidade é bem pequena. Segundo, na região amazônica, predominam os movimentos de massa em função do clima chuvoso? Não, porque na região amazônica, ok, predomina esse clima bem úmido, né, bem chuvoso, mas a gente percebe que tem ali uma região bem plana, né, apesar de ter ali os planaltos, mas assim, onde nós temos as principais cidades e tudo mais, é uma região mais plana, então a gente não tem tanto deslizamento de massa, porque até mesmo os planaltos ali, eles são baixos, tá bom? Então, assim, a gente não tem tantas encostas íngremes como a gente tem em outros lugares como aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então, não é que não aconteça, só que quase não ocorre, tá bom? Terceiro, o relevo relevo com inclinação acentuada, quando localizado em áreas de clima chuvoso e que foram desmatadas, é mais suscetível ao movimento de massa? Sim, aliás, isso é outro fator, né, que explica que no Rio de Janeiro a gente ter realmente bastante movimento de massa. A região amazônica é, sem dúvidas, uma região bem mais preservada com relação à vegetação do que aqui no Rio de Janeiro. Então, além do terreno ser realmente um pouco mais plano, tem essa questão de ser uma região mais com mata nativa. Então, isso também ajuda a não ter os deslizamentos em massa, tá bom? Movimento de massa ou deslizamento de terra. E aqui, no Rio de Janeiro, São Paulo, que a gente tem realmente muitos morros, a gente fala que são os mares de morro, né? Tem bastante planalto, tem serra. Então, aqui realmente acontece com mais frequência, principalmente no verão que tem mais chuva, tá bom? Que a terra, né, ela fica mais pesada por conta da água e aí não aguenta e desce, né, as encostas. Quarto, no Brasil ocorreram atividades vulcânicas em eras geológicas passadas, mas todas estão extintas? Verdadeiro, né? Então, apesar da gente ter realmente esses estudos que a gente percebe, né, que tem falhas, mas essas falhas
elas não têm uma atuação vulcânica, ou seja, de chaminé, que tem realmente esse extravasamento, né, de magma para a superfície. Então, a gente realmente não tem essa ocorrência vulcânica, tá? Temos vulcões extintos, ou seja, que já estiveram em atividade, mas há muito tempo atrás, tá bom? Então, tá aqui a nossa correção. E aqui embaixo, no número 5, era para justificar, né, para corrigir essas alternativas falsas. Então, tá aqui exatamente o que eu já comentei com vocês. A primeira, apesar do território brasileiro se encontrar no centro da placa sul-americana, há ocorrência de terremotos de baixa magnitude, e os geólogos não descartam terremotos mais fortes devido às falhas existentes na placa. E depois a segunda, na região amazônica predomina um clima úmido e chuvoso, mas o relevo plano não favorece o movimento de massa. E aqui vocês podem acrescentar, além de ser uma região com mais mata nativa, preservada, né? Ok? Tranquilinho? Então vamos passar para a próxima questão. No número 6, ele pede, né? Tendo com base o mapa Brasil Relevo, classificação de Durand-Ross, da página 185, até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, identifique as principais formas de relevo que ocorrem no estado onde você mora. Bem, como a gente mora aqui no Rio de Janeiro, então predominam os planaltos. Ai, professora, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro é uma região tão plana, né? Então, a gente percebe que aqui o Rio de Janeiro tem uma planície litorânea, mas quando a gente analisa um todo, a gente tem mais planalto do que planície, tá? A gente é até bem famoso, porque aqui a gente tem realmente esse encontro do mar com a montanha, né? Porque tem algumas áreas que essa planície é bem estreitinha. Aqui na região da Costa Verde, que é o litoral sul do Rio de Janeiro, a gente consegue perceber bastante isso. Tem alguns momentos assim que a montanha vai basicamente, né, montanha, não é montanha, né? No caso, a área assim de elevada, de planalto, vai até o mar. E ali realmente tem que ter obra de infraestrutura para poder abrir essa área de planalto, para poder passar ali a estrada. As construções são bem diferenciadas, melhor, tem que ter mais cuidado, porque realmente há um predomínio de planaltos, tá bom? Seguimos para o número 7, acho que é a última questão. E ele pede, pesquise os principais problemas ambientais que ocorrem no município onde você mora. Escolha 2 e elabore um texto apresentando as características, a localização e as ações da prefeitura em massa. Aqui eu acabei invertendo, tá bom, turma? Então, no caso, né, o problema ambiental, a gente tem aqui o desmatamento. E como consequência, desmatamento principalmente para construções, tá bom, turma? Que, como consequência, tem os movimentos de massa, né? Que são os deslizamentos de terra. E aí, né, a nossa prefeitura tem, junto com a Defesa Civil, algumas ações, como por exemplo, né, que eu já comentei no vídeo que eu botei para vocês na semana passada, se eu não me engano, né, um sistema de aviso para os moradores, informação de onde buscar abrigo, né, quais são as escolas, muitas escolas municipais que funcionam como abrigo, né, para essas pessoas se salvaguardarem em momentos assim de muita chuva, em que possa acontecer. Tem sirenes que soam para ter esse alerta bem claro para a população correr para um abrigo próximo, sem falar que assim as pessoas, não só das áreas, né, de encostas, mas qualquer pessoa pode se cadastrar na Defesa Civil também, cadastrar o seu telefone e receber mensagem por SMS, que aí quando vai ter um alerta de chuva forte ou uma tempestade tropical ou qualquer outro evento climático, a Defesa Civil dispara a mensagem para todas as pessoas que são cadastradas, além de ser divulgado aí na mídia também, né, tem a questão de previsão do tempo, que já ajuda as pessoas a se informarem, tá bom? Então, podem pesquisar outros, podem colocar, botei um aqui só como um exemplo, tá bom? E aí, ficamos por aqui, tá bom?
Bem, então, um beijo, até a próxima e até. Estudem, hein?